iniciar o nosso estudo, né? Inclusive eu fiz uma divulgação e divulguei errado. Eu não devia nem colocar o título para não assustar, né? Mas eu coloquei o título, assustou e ainda o título errado, tá? Para fazer a coisa completa, né? Eu fiz a divulgação lá, neurose e ressentimento, né? Que eu tinha colocado lá. Aí eu fui ver, não sei de onde que eu tirei o ressentimento lá. Mas era autocompaixão. Então nós vamos falar hoje sobre autocompaixão também, tá? Mas tem a ver também com ressentimento, então nós não vamos fugir do assunto, não. Pessoal, vamos fazer a prece então, para a gente começar, né? Convidamos a todos para levarmos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo a sua proteção, pedindo o seu auxílio, a intuição do alto, para que todos possamos nos beneficiar dos ensinos que Joana nos trouxe, com tanto amor, com tanta dedicação, e que ainda hoje esses ensinamentos, à medida que nós vamos compreendendo, Senhor, vão abrindo janelas de luz para a nossa alma, descortinando horizontes novos para nós, antes desconhecidos, e agora nós nos sentimos mais familiarizados conosco mesmo. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida, da oportunidade bendita dessa reencarnação. Que nós estejamos à altura de tudo aquilo que esperas de cada um de nós. E que todos possamos, cada um a seu tempo, autodescobrir-se e autotransformar-se. Com amor, com paz e com sabedoria. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor abençoe este ambiente e todos nós que aqui nos encontramos. E assim seja. Muito bem. Então, boa tarde novamente a todos, tá? Vamos começar o nosso estudo. Bom, como no mês passado a gente começou falando sobre a neurose, nós vamos continuar porque faltou um pedaço final de extrema importância, tá? O Sidney está com o microfone ali atrás, tá? Quem precisar tecer algum comentário, perguntar alguma coisa, é só levantar a mão que ele já corre aí e já traz o microfone para vocês. Isso para o pessoal da internet poder participar e ouvir cada um, né? Então, só rememorando, pessoal, nós falamos no mês passado, a princípio, da origem, da psicogênese das neuroses, né? Da origem das neuroses. E Joana de Ângeles falava a respeito do pensamento de Freud, ensinando sobre as neuroses verdadeiras. Eu esqueci de colocar verdadeiras ali, neuroses verdadeiras e as psiconeuroses, tá? As neuroses verdadeiras, a primeira, desenvolve-se por fixações em questões atuais, problemáticas. Se vocês se lembrarem, né? São pressões do dia a dia, da vida moderna, são atritos que nós temos nos nossos relacionamentos, que geram fixações no presente, né? As psiconeuroses desenvolvem-se por fixações no período infantil. Então tem a ver com fixações no período da formação, da estruturação do psiquismo, tá? Seriam as psiconeuroses, aquelas que têm origem psicogênica, ou seja, na gênese do psiquismo, nessa existência, na infância. Tá? E as neuroses de caráter misto, ou seja, aquelas que possuem fatores do presente associados a fixações da infância. Tá? E aí assumindo, inclusive, uma característica mais grave, né? Associados os problemas do presente com as questões regressivas do passado, as fixações do passado. Só fazendo um breve retrospecto, né, do mês passado que a gente estudou, né?
Aí a Joana diz assim, olha, aprofundando-se a sonda da inquirição na psicogênese dos fenômenos neuróticos, defrontar-se-ão as causas reais na conduta anterior do paciente, que atrelou a consciência a comportamentos desvairados. Não é desvariados, é desvairados, né? Que atrelou a consciência a comportamentos desvairados. Então, nós podemos até encontrar dificuldades na infância, na família, nos padrões de comportamento que foram passados para nós, nos traumas de infância. Nós podemos encontrar vários problemas associados à infância, ou mesmo a causas atuais. Mas esses fatores ainda não são a causa real. Né? Ainda não são as causas reais. Né? Então, o que ela diz é que na psicogênese, na origem dos fenômenos neuróticos, nós vemos a consciência atrelada ao passado de outras encarnações. Ali está a causa real dos fenômenos neuróticos. Tá? E psicóticos também. Certo? Ok, pessoal? Por quê? Por quê? Não é? Por quê? Para trás nós fomos sempre piores do que nós somos hoje, né? Dificilmente a gente vai olhar para trás e vai se ver melhor do que é hoje. Não é? Nós vamos olhar para trás e nós vamos ver versões nossas pioradas. Nós estamos no melhor momento da nossa vida. Nós nunca estivemos tão bem quanto nós estamos hoje. Ah, Alexandre, não estou tão bem assim, Alexandre. Eu não estou falando que a gente está tão bem assim. Eu estou falando que a gente nunca esteve tão bem quanto a gente está agora. Né? Então já dá para ter uma ideia mais ou menos como é que foi para trás. Os problemas que a gente traz ainda refletem os desvios, as quedas, né, os comprometimentos do passado. Tá? Então a causa real está no passado. Mas e as causas presentes? Elas não são importantes? São. Mas são importantes como fatores desencadeadores do presente, que a gente tem tomado dentro da psicologia, dentro do estudo sobre o psiquismo, como as causas reais, mas são apenas fatores desencadeadores do presente, que abrem as comportas para as dificuldades profundas do espírito. Olha que interessante. Então você tem consciências comprometidas, né? Com determinados erros graves, e aí você tem causas presentes em forma de limitações, em forma de problemas sociais, culturais, familiares, que passam a ser as causas atuais, as causas presentes dos problemas. Vocês entendem? Mas tudo isso em função do passado. Quer dizer, a origem, na verdade, está no passado. No presente, a gente encontra apenas o efeito, o contexto que nós criamos. E esse contexto acaba desencadeando, né, determinados outros efeitos que a gente vive. Tá? A gente fica neurótico para não ficar psicótico. Aqui, né, a gente costuma dizer, né? Às vezes a gente exagera na educação, a gente exagera na exigência, um monte de coisas. Mas, pelo menos, a gente tem a internalização da lei. O neurótico, ele sofre muito, mas porque ele tem a internalização da lei. Ele age, ele sente a culpa, ele sofre pelos ocorridos, né? Mas porque a lei está internalizada. Né? Agora, o psicótico, ele age como se não tivesse lei, como se estivesse acima da lei. Então, não considera ninguém, passa por cima de todo mundo. No trânsito, a gente vê muito essa atitude. Né? Parece que o que importa é apenas a própria pessoa. Né? Isso é pior. Né? Isso é pior para a pessoa e para a sociedade. Mas, tudo bem, nós precisamos entender a neurose e trabalhar para sairmos da neurose. Né? Então, comportamentos desvairados do passado, nossa consciência ficou fixada no passado,
e passou injustamente considerado, recebendo simpatia e amizade dos amigos e conhecidos, quando deveria haver sido justiçado, transferindo os receios e inseguranças que permaneceram camuflados no passado, por aparência digna para a atual reencarnação, na qual assomam do inconsciente profundo as culpas e os conflitos que ora se manifestam como processos reparadores. Né? Vocês entenderam isso aqui? Vocês entenderam? Mais ou menos? Né? Então, olha só, a gente errou no passado, vamos supor, que a gente tem errado. Né? Só que nós, ao invés de sermos justiçados, vamos supor que a gente tenha cometido um crime no passado, a gente não foi pego. Então, pelo contrário, nós fomos bem considerados, recebemos apoio. Sabe aquelas pessoas que nos apoiam só porque a gente é amigo, né? Não, eu estou com você, né? Parece que tudo que a gente faz está certo. E não é, né? Muitas vezes a gente pode errar feio, né? Então, recebemos apoio, amizade, respeito. Só que aquele problema que não foi justiçado, ele encontra-se fixado em mim, impondo reparação. Né? Quantas pessoas hoje que a gente vê nos noticiários aí, que cometem crimes e abusos de toda ordem e não são pegos? E acham uma brecha na lei, acham quem tire eles da situação complicada. Né? Só que não quer dizer que a pessoa não vai pagar. Não quer dizer que ela não vai pagar. Quer dizer que ela está transferindo para o futuro. E a gente acha, geralmente, que os processos de expiação, de resgate, serão apenas processos exteriores, muitas vezes, né? Mas são processos psíquicos. Às vezes, neuroses, psicoses, né? Uma esquizofrenia que a pessoa desenvolve. A nossa região, por exemplo, tem muitos casos de esquizofrenia advindos da Segunda Guerra Mundial. Tem muitos casos de esquizofrenia advindos da Segunda Guerra Mundial. Soldados alemães, né? Espiões, hoje com paranoia. Né? Espiões, na Segunda Guerra, agente duplo, né? Prestava serviço para um, prestava serviço para o outro e tal. Hoje, em paranoia, se sentindo perseguido por todo mundo. Porque, na verdade, não fez com que ninguém confiasse neles, né? Gerou desconfiança dos dois lados. De todo lado ele vê desconfiança. Então, hoje vem com sentimentos persecutórios muito grandes. A nossa região, que teve uma colonização alemã muito forte, né? Natural, que tenham vínculos espirituais muito fortes. Psiquismo, né? Ligado à Europa, ligado à Alemanha, né? Então, são reflexos, autistas também, né? Oi, pode falar. Você falou da guerra, né? Isso. Eu tive uma dificuldade auditiva, certo. Que é a doença de Meniere, tá. Que foi descoberta na época da guerra. E os médicos não entenderam como eu, né? Numa idade ainda jovem, eu perdi a audição pela doença de Meniere. Mas ela era provocada antigamente pelos soldados eles batiam com a espada, né, para provocar realmente a perda auditiva. Nossa. Já era, né, eu creio que seja uma consequência de vidas passadas. Mas essa doença que você desenvolveu, ela é uma doença, essa doença eu nunca tinha ouvido falar, doença de Meniere, uma síndrome de Meniere, como é que chama? Síndrome de Meniere. É uma deficiência auditiva, eu perdi a audição completamente, com tonturas, parece uma labirintite, só que é algo bem pior do que uma labirintite. Só que você fez associação com o passado.
Esse negócio da guerra que você falou Sim. é uma questão, uma informação já do passado. Já isso? do passado. Tá. É que antigamente eles batiam com a espada para romper dentro o martelo, né? Dentro do tímpano, né? O canal auditivo. E os médicos não conseguiram descobrir o porquê. Eu, com 28 anos, já comecei a desenvolver essa doença. E cheguei a perder a audição. Isso porque você era um soldado? Exatamente, eu fui uma daquelas. E hoje, eu até faço, às vezes, um comentário com alguma amiga mais íntima. Certo. A questão da desconfiança, né? Uhum. Eu trabalho muito isso dentro de mim. Porque Certo. eu olho para a pessoa, mas vem de dentro. Né? Já é um olhar diferente. Puxa, e eu penso comigo, por que será que eu sou assim? Tão desconfiada, né? Mas então, eu trabalho em questões de vidas passadas para poder me compreender isso daí. Tá ok, interessante. Porque quando a gente faz para os outros, depois a gente fica com medo de receber dos outros. Então a gente fica inseguro, com medo, a gente fica ressabiado com todo mundo. Né? Então dispara a paranoia em nós, né? Mas pelo aquilo que a gente intimamente sabe que fez. Nosso espírito sabe que fez. Nós temos o registro do que a gente fez, né? Então a gente fica ressabiado com todo mundo, né? Ok, então isso aqui a gente já comentou, né? Vamos para o próximo. Então, conflitos que ora se manifestam como processos reparadores, né? Eu acho que a sequência é essa mesma, não sei se... Na qual a soma do inconsciente profundo, as culpas e conflitos que ela se manifestam... não, isso aqui era a continuação... tá, foi só um pedacinho que eu errei aqui. Então vamos em frente. Eis porque... Aqui tem uma coisa interessante. Eis porque ao lado das neuroses surgem episódios de obsessão espiritual que agravam a débil constituição do enfermo, empurrando-o para processos longos de loucura. Então veja bem, se a causa real das neuroses está no passado, mas o que exatamente no passado? Os nossos equívocos graves, né? Os nossos erros graves, as quedas morais que a gente teve. Então isso, logicamente, tem a ver com a vida de outras pessoas. Porque a gente não faz mal para uma cadeira, para uma mesa. Não é? A gente faz mal para pessoas, não é? A gente não prejudica, pode prejudicar uma instituição, mas a gente prejudica as pessoas da instituição, né? Então, é natural que os erros que nós cometemos sempre têm a ver com a vida de outras pessoas. Tem a ver com a nossa vida, com o nosso equilíbrio, né? Com a nossa saúde, mas tem a ver com a saúde e com o equilíbrio dos outros, frequentemente. E esses outros... são esses que, ao lado dos núcleos de culpa que eu trago, os núcleos de sofrimento que eu trago fixados do passado, eles surgem esses personagens do passado também. Surgem esses personagens que se ligam a esses núcleos que a gente tem. Então, esses núcleos, eles são as tomadinhas que a gente coloca o plug ali, esses núcleos do passado, essas fixações, são as tomadinhas. E os espíritos ligados ao nosso passado colocam o plug deles. Né? Conecta o plug deles. E encaixa perfeitamente. Aí a pessoa perguntaria, mas como é que Deus permite que a gente possa ser perseguido pelos inimigos espirituais? Tal, né? É da lei que o devedor esteja próximo ao cobrador, ou que o cobrador esteja próximo ao devedor. É da lei. Você vai lá nas Casas Bahia, lá, faz um livro, compra um bem lá, faz um livro de parcelas, né? Depois não começa a pagar, o que acontece? Né? Vai um legado de 5 minutos. Vou mandar e-mail até pro cachorro de casa. Então, é natural, né? É natural que nós sejamos perseguidos por aqueles a quem nós prejudicamos, para que nós os ajudemos, não é para entrarmos em obsessão. E aí está um detalhe. Nós
nos é permitido estar na presença desses espíritos e eles estarem junto a nós, não para eles nos obsediarem, não para nós entrarmos em obsessão, para nós os ajudarmos. Né? Alexandre, mas como é que a pessoa vai ajudar? Boa vontade, oração, né? Pensamento positivo, né? Orar por esses espíritos. Mas e quem não conhece? Você vê que vai aumentando a dificuldade, né? Vai aumentando a dificuldade. Mas e quem não conhece nada disso? Como é que faz? Vai ter mais dificuldade. Vai ter mais dificuldade. O conhecimento está aí, ó, pessoal. Na internet, na televisão, no rádio. Ah, não, eu não gosto desse negócio de espiritismo, não. Esse negócio de espírito aí, né? Eu não gosto disso, não. Paciência. Não terá um conjunto de informações que seriam muito úteis. Né? E às vezes por preconceito, por conveniência, né? A pessoa se mantém alheia. Só vai às vezes tomar consciência disso lá no plano espiritual. Aí fala assim, mas por que ninguém nunca me falou sobre isso? Por que ninguém nunca falou? Né? Que nem o espírito Eric, né, através da minha mãe no livro Perante Deus, né, ele chega a uma certa altura, quando ele já sabia que ele estava no plano espiritual, porque ele demorou para aceitar essa realidade, ele já sabia que estava no plano espiritual, fazendo um curso lá introdutório, né, tipo o curso básico de espiritismo, assim. Aí ele falou assim, nossa, mas isso tudo é muito lógico, né? Como é que isso? Nós temos que levar isso para a Terra. Ele era um escritor famoso, inclusive. Nós temos que levar isso para a Terra. Aí o instrutor falou assim, Eric, você já está na Terra. Você já está na Terra. Ah, não, é impossível. Eu nunca fiquei sabendo isso aí. Eu nunca fiquei sabendo. Não, já está na Terra. Você ouviu falar do Espiritismo? Estou brincando, né? Mas ele era de uma formação, né? Era de uma formação diferente. E ele fala depois que ele tinha até um senhor muito distinto na cidade dele, que ele não sabia como é que era metido essas coisas. Tinha um senhor muito distinto, que ele admirava e tal. E ele entendia como é que aquele senhor era metido com esses negócios de espiritismo, né? E aí depois, inclusive, ele encontrou esse senhor lá no plano espiritual, conversou muito com ele e tal. Mas veja como é que a gente é, né? A gente tem acesso a pessoas, a informações, a livros, tal. Muitas vezes a gente rejeita, né? E aí depois a gente vai precisar, né? Mas voltando aqui, então esses espíritos que fazem parte do nosso passado, eles estão em torno de nós. Se nós não cuidarmos de entender as nossas atitudes, as nossas dificuldades, os nossos complexos, inseguranças, problemas de autoestima, porque tudo isso tem a ver com o passado. Se nós não tratarmos desses aspectos, muitas vezes somos empurrados para processos longos de loucura. Porque eles vão se encarregando de nos chamar mais e mais para o passado. Fala as meninas, como é que é? Então assim, né, mantermos-nos ligados ao presente, atrelados à realidade, não nos deixarmos alienar, né? Não nos deixarmos alienar, não nos deixarmos dominar por conceitos alienantes, por hábitos negativos, né? Isso aí é um fator importantíssimo de saúde espiritual, mental, emocional, né? Toda vez que a gente prefere ficar com as nossas concepções equivocadas, quando a vida está nos mostrando uma realidade diferente daquilo que a gente está acreditando, a vida está nos mostrando, e a gente prefere ficar com as nossas concepções equivocadas, nós estamos indo de alienação de pequena em pequena alienação, a gente vai vivendo uma grande alienação. As pessoas que estão nos processos de loucura, nos hospitais, tal, não foi assim de uma hora para outra. As pessoas tentavam falar, olha, será que você não está agindo de uma forma assim, assado? Não, eu estou certo, não sei o quê.
e aí vai se mantendo no círculo estreito da própria individualidade, né? E aí muitas vezes não consegue sair dessa cristalização mental. É só com o tempo, né? Assim ocorre porque as vítimas das suas ações ignóbeis morreram, porém não se consumiram. E porque prosseguiram vivendo, reencontram, por afinidade de consciência, de dívida e cobrança, os adversários, infligindo-lhes, então, maior soma de aflições. Né? Então, as vítimas do passado, elas estão vivas, assim como a gente. Né? E por causa da questão de dívida e cobrança, eles estão próximos a gente. Né? Mas nós não podemos impedir que os pássaros rondem a nossa cabeça, não é assim? Nós não podemos impedir que essas entidades rondem a nossa vida, mas nós podemos impedir que elas façam um ninho em cima dela. Por isso que a obsessão é uma opção. Nós nos deixarmos obsediar é uma opção. Entendeu? Não é uma condição. Eu vim na condição de ser obsediado. Não. Estou sendo obsediado. Eu estarei se eu permitir. Eu posso estar sendo perseguido. Jesus foi perseguido o tempo todo. Ele foi obsediado? Não. Ele não passou pela obsessão. Ele tratou de obsediados. Né? Ele tratou de obsessores. Mas ele não era obsediado. Ele era perseguido. O Emmanuel tem uma lição no livro Seara dos Médiuns que ele fala Jesus e obsessão. Ele fala, desde o berço até a cruz, o tempo todo, uma luta contra a obsessão, contra obsessores e a favor de obsediados. O tempo todo. Aí ele vai citando as várias situações. Lá no berço, passou pela matança lá dos 70 crianças que morreram, não foi? O Herodes foi o primeiro obsediado que tentou matar Jesus. Matou 70 crianças. Né? E assim vai. Né? Então, esses espíritos, quando nós começamos a nos tratar, a nos conhecer e a mudar, tem que mudar pensamento, pessoal. Tem que mudar. Por quê? Como eles nos influenciam? Pensamentos de baixa autoestima, de insegurança, de medo. Entendeu? Pensamentos, acho que a Inês quer falar. Caramba, Sidney, desculpa. Pensamentos negativos nos associam com esses espíritos do passado e do presente. Sempre pensamento negativo. Não vai ter espíritos infelizes nos obsediando com o pensamento positivo. Não. Né? Oi, Inês, fala. Relacionado com isso que você está falando, Alexandre, esses dias eu ouvi um psicanalista falando na TV. E ele falou assim que como que hoje em dia, ou quando isso vai acontecer, de tratar, porque tratam as doenças físicas antes de tratar as doenças psicológicas, né, que é a mente, né, em vários aspectos. Por quê? Porque as doenças físicas vêm por causa das doenças psicológicas, né? Toda doença física tem um fundo psicológico. Sempre é o espírito, abrindo margem para as doenças, né, ou psíquicas ou físicas. Sempre tem o componente espiritual. Eu conheço várias pessoas que estão doentes, até com câncer, tiveram câncer, continuam o câncer voltando em outras áreas do corpo. Certo. Por quê? Porque a gente está vendo ali a pessoa sofrendo com doenças psicológicas e que não admite. Sim, então, às vezes a gente já está sofrendo o efeito de certas atitudes psicológicas, né, comportamentais, mas ainda aquele problema que eu estou vivendo não mudou ainda a estrutura psíquica. Por quê? Porque o mal, ele existe para nos corrigir. Então a gente faz o mal, sofre a consequência para aprender a fazer o bem. Né? Mas às vezes a gente já está colhendo o reflexo negativo, mas não mudou ainda a estrutura do problema. Precisa fazer essa associação. Né? Tá certo. Ok. Muito bem.
Então essa influência, como é que se dá dos espíritos? A princípio telepaticamente, depois sujeitando-os pelo controle mental e ainda mais tarde de natureza física, quando ocorrem as subjugações lamentáveis. Então essa influência ela começa a nível de córtex, as zonas de associação, né? A parte mais recente, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo mais superficial do nosso conjunto psicofísico, né? Então nós começamos a receber a influência através de pensamentos isolados, um pensamento aqui, outro ali e tal, e a gente começa a aceitar. Essa aceitação da ideia, da energia do espírito que quer nos influenciar, vai fazendo com que essa influência se aprofunde para as zonas subcorticais. Começamos a entrar em processo de fascinação. Começamos a entrar, está aprofundando a influência, ele começa a dominar outras áreas do nosso sistema nervoso, né? Até chegar o momento que essa influência ela se aprofunda tanto que ela atinge áreas vegetativas, ela atinge áreas que ela começa a nos controlar, tanto os órgãos internos quanto os movimentos, por exemplo, a parte emocional, a parte de sensações físicas, começa a influenciar o conjunto todo. Tá? Quer falar alguma coisa? Levantou a mão? Tá. Então, assim, essa influência vai se aprofundando, inclusive aquela coisa que às vezes as pessoas falam, né? Geralmente fora do espiritismo, a pessoa está com encosto, né? Está com encosto, né? Por quê? Porque o espírito vai, de fato, se acoplando. Vai se acoplando com os centros vitais nossos, né? Com os chakras, vai se acoplando com os plexos nervosos, vai se acoplando aqui com toda a medula, todas as inervações que saem da medula, né? E fica como um parasita, trocando energias conosco e se alimentando das forças vitais nossas. Se alimentando das forças mediúnicas. Força vital e força mediúnica é a mesma coisa. É o ectoplasma. Tá? Então, ele vai se colando à pessoa. Por isso que tem casos que você não pode, de uma hora para outra, desligar o espírito do obsediado. Ele pode até morrer. Em casos de subjugação, né, se você fala em nome de Jesus, eu expulso você, isso pode trazer um choque tão grande para o encarnado que ele pode sentir de uma hora para outra uma falta energética profunda, uma lesão profunda. Porque é uma simbiose, é uma troca. É como uma planta que, se não é a orquídea não é parasita não, tá? Eu gosto sempre de livrar a barra das orquídeas, porque, tadinha, elas levam a fama, né? Fala, uma orquídea que é a copa. Não, ela não é um parasita, ela só se apoia nas árvores, né? Defensor das orquídeas. Mas existem parasitas que sim, que entra no tronco e absorve seiva das árvores, né? E aí, se você tira ali, às vezes você mata até a árvore também, né? Por isso que Jesus falou, deixai crescer o joio junto com o trigo. Né? Deixai crescer o joio junto com o trigo. Por quê? Porque se não acontece de você ir lá tentar tirar o joio, você pode matar o trigo. Isso é a sabedoria de Jesus, né? Deixa crescer o joio junto com o trigo, e depois, quando você tiver mais clareza do que é joio e do que é trigo, né? Olha o cuidado nos fatores obsessivos. Quando você tiver mais clareza, vai agindo cirurgicamente, com cuidado. Né? Aí você pega o joio primeiro tira o joio, ata em feixes, né? E lança no fogo. Né? Então, o cuidado que nós temos que ter. Né? E o tempo todo, essa autoobservação de como nós estamos, né? Do que nós estamos cultivando, de como está a nossa mente, nosso emocional, nosso comportamento. Nós estamos nos fixando neuroticamente em alguma coisa? Nós estamos nos apoiando psiquicamente, psicologicamente, em alguma bengala, né?
que está sendo inconveniente, vamos dizer assim, nós temos que estar sempre pensando nisso, né? E no caso de obsessão, nós temos que buscar ajuda espiritual, casa espírita, pedir para colocar o nome no caderno de preces, oração, leitura. Uma das coisas que mais funciona é pensamento positivo. Eu falo para a pessoa, você está muito perturbada, fica o dia inteiro com pensamentos positivos. Eu passo algumas frases para a pessoa repetir. Por quê? Porque ela fica o dia inteiro pensando coisa ruim. Fica o dia inteiro repetindo coisas tristes, pensamentos de suicídio. Então, quando você começa a colocar pensamentos bons na cabeça, você corta os pensamentos negativos e ainda vai colocando os bons. Isso acaba se fixando no inconsciente, tá? Como diz a Joana, acaba reprogramando o subconsciente. Então isso é bem importante, né? Tá ficando claro, pessoal? Tá? Qualquer coisa aí vocês dão uma paradinha. Então a consciência inquieta que reflete na psicologia do indivíduo os estados neuróticos encontra-se vinculada a acontecimentos pretéritos, negativos, quão infelizes. Então, sempre nós vamos encontrar essa situação. A pessoa está ligada a processos do passado. As moléstias, particularmente na área psíquica, instalam-se por serem doentes da alma os seus portadores. Né? Então, se nós estivermos passando por esse processo, é porque nós somos doentes da alma. E todos nós o somos. Todos nós temos as nossas neuroses. Né? Ou não? Temos, né? Tem alguém que não tem aqui? Levanta a mão. Todos nós temos os nossos problemas, todos temos, né? Só muda o endereço, um pouquinho a feição dos problemas, mas onde tem ser humano tem dificuldades. É impressionante. Onde tem ser humano tem dor, tem sofrimento, tem os mesmos problemas, às vezes um pouquinho diferente, né? Somos todos doentes da alma, né? Vamos lá, terapia liberativa agora vai ficar bom o negócio. Toda a terapia liberativa deve ter como recurso de auxílio a renovação moral do paciente. Né? Então, a primeira coisa, tem que haver renovação. O problema não foi moral? O problema foi moral no passado. Não é? Se a gente prejudicou alguém, foi um problema moral. Não é? O que é um problema moral? A moralidade tem a ver com a superação dos instintos. A moralidade tem a ver com a superação dos instintos. Quando que a gente evolui moralmente? É quando a gente vai superando a predominância dos instintos. Sensualistas, egoísticos, agressivos. Né? A gente pensava só na gente, passava por cima de todo mundo. Quando a gente começa a evoluir moralmente, nós vamos aprendendo a relativizar os instintos, a nos sobrepor aos instintos. Né? Então, no passado, nós demos largas aos instintos. Agressão, não é? E todo um cortejo de problemas aí que nós criamos para os outros. Né? Então, renovação moral do paciente, sua reeducação através das disciplinas espirituais da oração, da meditação, da relevante ação caridosa, por cujo meio ele se lenifica, se acalma, se apazigua, né? Com aqueles que o odeiam e consigo mesmo, por constatar a excelência da própria recuperação. Né? Você vê que é fácil, né? Não é fácil? É ou não é? Oi? Vamos levar mais uns 10 mil anos pela frente? Não é? Mas podia ser mais difícil, né? Olha só, tudo coisa boa, gente, ó, tudo coisa boa. Oração, meditação, ação caridosa. Não é coisa boa? Já pensou se citasse um monte de coisa ruim que você tinha que fazer para melhorar? Não, é tudo coisa boa, né, Maria? É tudo coisa gostosa. Oração, uma coisa gostosa a gente fazer. Aí a pessoa fala assim, Alexandre, mas eu vou ter que orar todo dia agora? Tem gente que fala assim, eu vou ter que orar todo dia. Pô, você que sabe.
Depende da pressa do paciente. Depende da necessidade, né? Vou ter que meditar todo dia. Agora, é quando a pessoa não vê nessas práticas um prazer. Ela vê uma obrigação, uma coisa assim. Ela não viu ainda o prazer. Não sentiu o prazer em orar. O prazer em meditar. Não é uma coisa gostosa? Quando você vai aprendendo a meditar, cultivar o silêncio, né? Então é coisa boa, né? Acho que a Inês quer falar de novo. Né? E a gente vai se apaziguando, a gente vai se acalmando, e a gente vai acalmando também aqueles que estão ao nosso redor. Você imagina você com o pensamento positivo lá. Eu sou feliz, né? Eu sou saudável, tal. Aí o espírito obsessor do seu lado, ai meu Deus do céu, lá vem Alexandre com aqueles pensamentos. Eu não aguento mais. Tenha santa paciência, Alexandre. Só pensa positivo. Desse jeito eu vou obsediar o outro. Não é? A gente deve dar uma canseira nos espíritos, né? Isso eu estou falando dos obsessores, né? Mas olha como que a nossa teimosia no bem vai ficando difícil até para eles, né? Porque ou eles mudam junto com a gente, ou eles vão realmente baixar em outro centro, vamos dizer assim, né? Ou eles vão procurar alguém que esteja sintonizado com o desequilíbrio, né? Alguém que não queira mudar, que está sintonizado com o desequilíbrio, né? Fala, Inês. Então, igual você estava falando da oração, né? Que, vou ter que fazer todo dia. Só que é assim, a pessoa quando começa a fazer, ela percebe o quanto faz bem essa oração todo dia. Eu faço o evangelho todo dia, sozinha. E se acontece alguma coisa, chega alguém naquele horário que me impede de fazer, eu percebo a diferença, ou acho ruim, e eu percebo a diferença do dia, do meu dia, falta, que eu não fiz. Então a gente começa a perceber. É verdade. A oração antes da refeição. Né? Oração antes da refeição. Principalmente se a esposa não cozinha muito bem, né? Você o personagem lá que perguntava se ele orava antes de comer, falou, não, professor, minha mãe cozinha muito bem. Mas aí não é a respeito disso, né? Mas a respeito mesmo de criar um ambiente bom. Senão eles participam até das nossas refeições. A gente vê isso no livro, acho que Entre a Terra e o Céu, que o André Luiz fala do espírito que chegou lá, eles estavam vendo uns obsessores junto com a família e tal, um entra e sai danado na casa da família lá, aí o espírito foi lá na fruteira e tirou uma banana. Aí o André Luiz disse, ué, como é que é aquilo? Olhou para o instrutor dele, como é que é aquilo? Ele acabou de pegar uma banana. Aí acho que era o Clarence, eu não lembro quem que era. Eu disse, André, por que o seu espanto? Né? Mas você pegou a banana. Mas a banana ficou lá, tá? Não quer dizer que a banana sumiu da fruteira, né? Aí o espírito fala assim, olha, ele tirou todas as boas substâncias da banana. A pessoa que for comer agora essa fruta, perdeu as suas propriedades nutritivas. É uma coisa até para a gente pensar isso aí. Os nutrólogos aí, até para a gente, né? Quer dizer, então, os espíritos têm o poder de tirar as vitaminas, as propriedades. Então, o que a gente está chamando de físico, na verdade, é uma coisa meio intermediária já. Essas moléculas, né? Essas enzimas, eles já são tão sutis que já são até o intermediário entre matéria e espírito. Vocês entenderam a sutileza da coisa, né? Fala, mano. Eu tenho uma pergunta aqui. Sim. Como se tratar de uma doença rara que aparece de repente e os médicos não sabem de onde vem? Aí vem a pergunta se seria espiritual. Pode ser. Tem muitas doenças de origem transcendente. Eles não sabem nem dizer se é genética. Então, tem doenças, inclusive, de difícil diagnóstico. A gente já viu várias pessoas assim chegarem à casa espírita ou estarem no hospital com diagnósticos muito difíceis de serem fechados, e a gente faz a reunião de desobsessão, né, Dito? Ajuda, atende os espíritos ligados à pessoa, muitas vezes no dia seguinte fecharam o diagnóstico. Né? Por um passo de mágica, de repente, começa a se resolver.
Ou então até a pessoa melhora de uma hora para outra, né? Então tem sim, não dá para a gente dizer que tudo é espiritual, logicamente, mas existem doenças de origem transcendente. Muito comum, por exemplo, parentes desencarnados permanecendo no ambiente da família, na casa, começar a produzir doenças psíquicas e doenças físicas. Inclusive, induzindo a suicídio. Né? Uma vez eu cuidei de uma pessoa que eram vários irmãos, um irmão já tinha se suicidado, o outro já tinha se suicidado e ele estava começando a pensar em suicídio. Eu falei, nossa senhora. E aí comecei a conversar com ele, a atendê-lo e tal. E ele, quando eu ia conversar com ele, ele incorporava. E aí conversei com o espírito, atendi e tal. Gente, foram 2, 3 sessões que a gente teve. Hoje eu encontro com ele, está feliz da vida, com família, com esposa, criança. Né? Às vezes com tão pouco, para a gente, às vezes tão pouco. Né? Você consegue resolver um problema lá que às vezes materialmente seria quase que insolúvel. Né? Pela ciência, medicina, psicologia tradicional, né? Então é para a gente pensar. Então tem muitas doenças, sim, né? E aí doenças degenerativas, por exemplo, Alzheimer e algumas outras aí, embora a gente não saiba a causa, mas Joana de Ângeles fala assim. Outro dia perguntado a respeito de Alzheimer, na hora eu nem soube muito responder, porque a gente não tem muita referência. Mas eu lembrei que ela fala a respeito de doenças degenerativas. E o Alzheimer é uma doença degenerativa, né? E ela fala, inclusive, que esse processo de reprogramação do subconsciente faz com que nós possamos, inclusive, mudar o trajeto dessa doença degenerativa. Ela fala assim, doenças degenerativas, portanto, recuperáveis, ela fala. Tratáveis. Ela trata desse jeito, ela fala desse jeito. Doenças degenerativas, portanto, tratáveis, assim, né? Então, ela dá margem, né, para que a gente possa usar muito assim, o nosso pensamento, essa reprogramação, pensamento positivo. O próprio Divaldo fala que venceu, né? Um problema sério, acho que era câncer mesmo, né? Que ele venceu com visualizações terapêuticas. Ele conta isso, tem um seminário que ele fala sobre isso, tá? Então, é isso aí, né, pessoal? Nós temos que usar todos os recursos possíveis, né? Lentamente, a psicologia transpessoal identifica esses seres, personalidades anômalas, dúplices, etc., que interferem no comportamento das criaturas humanas e as perturbam, não sendo outros senão as almas dos homens que antes viveram na Terra e permanecem vivos. Então, realmente, a psicologia, como um todo, ela é muito impermeável a essa questão do espírito, né? Das influências espirituais, eles são muito impermeáveis a isso, né? Mas a psicologia transpessoal, dando essa abertura, né, os pesquisadores, dando essa abertura para os estados alterados de consciência, para aquilo que é o inabitual, né, está fora da fenomenologia normal, né? Então, estudando esses fatos, nós vamos encontrando cada vez mais essas personalidades, né? Essas presenças que fazem parte também da nossa vida, né? Se a nossa vida é material e espiritual, e a gente só leva em conta a material, nós estamos, no mínimo, desprezando 50% da realidade. No mínimo. Acho que é muito mais do que isso, né? Porque a realidade que nós não vemos é muito maior do que a realidade que nós vemos, né? Então, é no mínimo 50%. Né? Ok, pessoal? Claro? Alguma questão? Não? Aproveita para descansar um pouquinho. Ai. Então, vamos lá. Como é que faz para prevenir, então, da neurose? Tá? Vocês já viram como tratar, né? Oração, ação caridosa. É fácil, eu já falei isso para vocês. Não tem muito segredo. Não tem muito segredo.
Não custa nada. Isso é o melhor de tudo. Mas não tem muito segredo, pessoal. Se o mal que a gente vive aqui é resultado do mal que nós já fizemos, se o que a gente colhe de mal é reflexo do mal que fizemos, qual que é a solução? Buscar o bem. Por isso que não tem segredo. Ah, mas eu preciso saber a causa. Às vezes você vai saber, às vezes não. Porque a causa, como diz Joana, muitas vezes está tão profundo no nosso inconsciente que nessa vida a gente não vai saber exatamente a causa. Mas mesmo sem saber a causa, a gente pode melhorar? Pode. Por quê? Buscar o bem. Se a gente busca o bem, ele é o antídoto certo, o remédio ideal para todos os males que a gente vive, a busca do bem. Mas que bem, Alexandre? Todo bem. O bem para a saúde física, o bem para o convívio, o bem para o trabalho, o bem no pensamento, o bem no sentimento. Né? Não tem muito segredo, pessoal. Nos atos, né? É buscar sempre o bem, não se cansar de fazer o bem. Isso é o remédio que vai mudando as presenças. Se tem alguém tentando me perturbar, a pessoa vê que hoje eu sou diferente do passado. E mesmo que ele me tenta puxar para o passado, eu me mantenho firme no meu propósito de fazer o bem. Eu oro por ele, eu oro pelos espíritos que estão ao meu redor, ajudo as pessoas. Aí chega uma hora que ele se convence. A gente ganha pelo cansaço, não é, Maria? Tá? Então, como terapia preventiva a qualquer distúrbio neurótico, o quê? A autoanálise frequente. Prevenção, né? Com o exame de consciência correspondente, desidentificando-se das matrizes perturbadoras do passado e abrindo-se às realizações de enobrecimento do presente, com os anseios da conquista tranquila do futuro. Bom, né? Então vamos lá de novo. Autoanálise frequente. Por isso que nós temos que sempre nos autoanalisarmos. Não adianta a gente só ir atuando, agindo. Nós precisamos parar para rever o nosso agir, para repensar o nosso fazer. Às vezes a gente para, a gente começa a perceber os resultados que a gente tem tido. A gente começa a analisar os resultados. São resultados bons? São resultados ruins? Por quê? Porque eu estou atuando dessa forma? Eu posso mudar esse comportamento? Tá? Então é fundamental que a gente se autoanalise, né? E aí a gente tem que lembrar o que ela já falou antes, tá? Autoanálise sem emoção. Ah, Alexandre, aí você está pedindo demais, né? Tem que ser autoanálise sem emoção. Né? Como que é a autoanálise sem emoção? Fala, Sidney. Como é que é a autoanálise sem emoção? Né? A gente analisar, olha, o que está acontecendo comigo? O que eu estou fazendo? Bom, eu estou fazendo assim, assim, assado. A gente ser muito mais descritivo para nós do que fazer uma avaliação julgadora a nosso respeito, condenatória, entendeu? De ficarmos nos machucando, nos culpando. Ah, eu sou terrível mesmo. Eu sou terrível mesmo. Eu não presto. Não adianta isso. Não adianta nada. Ficar se autodepreciando, não adianta. O que adianta é a gente se autoanalisar racionalmente. Olha, o que eu ando fazendo? Ando fazendo assim, assim, assado. Quais são os resultados? Os resultados eu percebo que estão sendo esse. E como é que eu faço para mudar esses resultados? O que eu posso fazer? Bom, posso fazer assim, assim, assado. Vou tentar fazer assim. Pronto. Precisa ficar chorando, brigando. Ah, mas também a culpa é do outro. Né? Porque a gente começa, né? Quando entra emoção, ou a gente fica se culpando, ou a gente quer achar um culpado e começa a se desculpar. Mas eu fiz assim, pensando comigo. Eu fiz assim porque ele fez assim. Não adianta, pessoal. Isso não é uma análise honesta. Né?
Não é uma... Você quer falar alguma coisa, Maria? Acho que vocês, a Maria acho que quer falar. Não é uma análise honesta. Nós temos que ter essa clareza. Fiz sim. Fui eu que fiz mesmo, porque eu quis. Né? Mas eu posso mudar essa atitude, né? Alexandre, Oi. é uma coisa tão importante para a gente tem que pensar assim. Uhum. Até quando a gente vai reencarnar com os mesmos problemas? É verdade. Porque nós já trazemos as tendências. Sim. É para mudar, não é? É. Aí a gente passa batido, não quer ver, foge e volta novamente. Fica nessa Ali, roda descansada aí. fazendo sempre os mesmos erros. Sempre nos mesmos erros. Por isso Uma a certa reflexão, compulsão. né? Exatamente. A gente vai tendo uma certa... Os erros, eles vão gerando uma certa compulsão de errar de novo. É por isso que as pessoas que já se suicidaram, o risco, às vezes, numa outra vida, de se suicidar de novo é muito alto. E fica latente em nós onde devemos mudar. Exatamente. Né? A gente tem que fazer essa autoanálise, essa autopercepção e perceber esses padrões de comportamento, né? Exatamente. É importantíssimo isso, né? Então, o exame de consciência correspondente, desidentificando-se. Olha só, nós precisamos nos desidentificar, nos desgrudar das matrizes perturbadoras do passado. Né? Nós temos que nos desgrudar. Alexandre, mas como é que eu vou me desgrudar do passado se eu sou tão devedor? E a gente fica com aquela coisa meio masoquista, tem que sofrer mesmo, tem que pagar. Como é que eu vou pagar as minhas dívidas se eu me desidentificar do passado? Não se preocupe, Deus vai achar uma forma, tá? Da gente pagar tudo que a gente deve. Ninguém vai avançar sem quitar os débitos. A questão é a seguinte: se eu fiz um mal e eu vou colher esse mal, ok. Eu quero colher esse mal, esse resultado, chorando ou sorrindo? Eu quero colher esse resultado fazendo bem ou depressivo numa cama lá, maldizendo a vida? É isso. A gente não pode pagar trabalhando, amando, não é assim que a gente fala, né? Que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Gente, a gente ficar rastejando no chão lá não vai adiantar nada para a gente. A gente ficar lá, né, sofrendo, não vai adiantar nada. Né? Cara feia não paga dívida, como diz, né? Não adianta. O conjunto, dizem os espíritos, né, o conjunto das nossas aflições não serve como pagamento. O conjunto das nossas aflições, dos nossos desesperos, não serve para pagar a dívida. Já pensou, vem um cobrador das Casas Bahia que nós falamos lá? Olha eu fazendo merchan, começar a cobrar das Casas Bahia. Né? Mas, a Colombo então. Né? Mas, já pensou, vem o cobrador e você começa a gritar com o cobrador, espernear, vai adiantar? Serve como pagamento? Ele fala assim, Senhor Alexandre, sinto muito, mas a sua aflição aí não vai servir como pagamento. Né? Por isso que trabalho, amor, né? Nós temos que nos libertar das concepções da evolução só através da dor. Não, a evolução através do amor. O que nós preferimos, a dor ou o amor? Se a gente aproxima o amor, a dor se afasta. Se a gente afasta o amor, a dor se aproxima. É simples assim, não é? Se a gente não escuta o amor, se a gente não trabalha com amor, não vive com amor, a gente afasta o amor. Aí o que vem? A dor. Agora, se a gente começa a aproximar o amor, atitude amorosa, a gente volta a amar o corpo, volta a amar a vida, volta a amar a família, volta a amar o trabalho, volta a exercício de amor. Né? Aí a dor vai se afastando, a dor vai indo embora. Então a dor só está existindo para me mostrar que eu devo amar. Né? Então dizem os espíritos que as dores só existem para abrir janelas de luz na nossa alma. Se a dor não está servindo para abrir janelas de luz, ela não está servindo para nada. Ela não está alcançando o objetivo dela. E por isso ela vai continuar indefinidamente. Até que comece a abrir janelas de luz na nossa alma. Não é legal isso? Né?
Por quê? Porque a dor ela vem para nos sensibilizar. Sempre foi assim. A dor, você vai queimar a mão, a dor, né? Você tira a mão rapidinho para não queimar a mão. A dor serve para nos sensibilizar de coisas que a gente não estava vendo, atitudes que a gente não estava percebendo, né? Tá? Certo, pessoal? Então vocês vão sair daqui craque, hein? Hoje vão sair daqui sem neurose, né? Em nome de Jesus. Vocês vão sair daqui sem neurose. Quem tiver uma neurose não sai daqui hoje, né, Eduardo? Fecha a porta lá. Nem que seja na marra, né, Maria? Bom seria, né? Até eu ia ficar aqui para sair sem neurose. Até eu ficava aqui no plantão ainda. Certamente, conhecendo a etiopatogenia das enfermidades em geral, Jesus asseverou: a cada um segundo as suas obras. Né? Então, resultado aí, resumo da ópera é isso aí: a cada um segundo as suas obras. Né? Então, se queremos saúde, nós temos que viver a saúde em todas as suas expressões. Falar sobre a saúde, né? Pensar na saúde, não tem outro caminho. Né? E aí, mais uma recomendação, inclusive acho que é a final aqui. Né? Atuar sempre com segurança, após saudável reflexão. Por quê? Porque um dos problemas da neurose são as atitudes precipitadas. Né? As atitudes precipitadas, reativas, instintivas, que a gente não controla às vezes, poderíamos controlar e depois a gente fica lá se sentindo culpado. Né? Então, atuar sempre com segurança após saudável reflexão, pensar com retidão. Às vezes a gente não está pensando da forma correta. Como diz no livro Plenitude, a Joana, né? Pensar, um dos 8 passos lá para planificação, pensar retamente. Vocês conhecem o livro Plenitude, da Joana de Anjos? Muito bom também, né? Pensar retamente. Nem sempre a gente pensa retamente. Precisamos alinhar o nosso pensamento, né? É pensar de modo positivo. E viver em paz consigo mesmo. Representam o mais equilibrado e expressivo caráter psicológico de criatura portadora de saúde mental. Atuar após saudável reflexão, pensar com retidão e viver em paz consigo mesmo. Viver em paz consigo mesmo é fácil? O que precisa para a gente viver em paz com a gente mesmo? Consciência tranquila? O que precisa para a gente viver em paz? Consciência tranquila, o que mais? Resolver os problemas que estão nos afligindo, o auto-perdão, autoconhecer-se. Tem várias coisas que estão implícitas nessa questão da paz, né? E você vê até a organização, a gente precisa ser mais organizado. Administrar melhor nosso tempo, né? Nossos compromissos. Isso é um ponto importante para esse negócio de paz, viu, pessoal? Por isso até que eu lembrei desse ponto, porque nós gostamos de perder a paz, porque muitas vezes pegamos muita coisa para fazer. E aí, na nossa ansiedade de querer fazer muita coisa, querer abraçar o mundo, o que acontece? Você fica ali estressado, tenso. Chega final de ano, então, não adianta nem chegar perto, já sai faísca, já sai. Mas por quê? Às vezes estamos querendo abraçar coisas demais. Né? A gente já falou sobre isso. Né? Muitas vezes o materialista ele vai pelo caminho do ter. Né? O ter é o mais importante. Muitas vezes os espiritualistas, espíritas, né, vão pelo caminho do ser, do fazer. E também se lançam num fazer compulsivo, como diz Joana de Ângeles, num fazer, que a pessoa não tem paz. Falta muito a presença do ser na nossa vida. E o ser precisa um pouquinho mais de não ação.
Olha, já agora você deu um nó na minha cabeça, né? O ser precisa um pouquinho mais de não ação. Precisa fazer um pouquinho menos. Tem que equilibrar, né? Felipe aqui falou, tem que ser mais equilibrado. Tem que equilibrar mais o ter, o fazer e o espaço para o ser. Mas peraí, o que é então esse ser? Pessoal, o ser ele tem muito a ver com a liberdade que a gente experimente, com o contato íntimo com a nossa realidade profunda. Nem sempre a gente está exercitando o ser quando a gente está muito enquadrado nos horários, nas regras, nas coisas, né, do dia a dia que a gente vive. Nem sempre a gente está tendo muito contato com o ser. Contato com o self. Muitas vezes quando você está lá no silêncio do livrinho que você está gostando, ali, você está exercitando muito mais do ser. Porque você está entrando em contato com o sentimento. Nós somos efetivamente o que sentimos. Adianta eu ficar correndo que não doido para lá e para cá? Se fosse ganhar por quilômetro rodado, você estava rico, né? E fica até tonto, a criatura fica até tonta de tanto que corre, né? Nós somos assim, aquele pensamento turbilhonado, né? Aí vem o Espírito através do Divaldo e fala assim, cale a boca das ansiedades, que clama vozes incongruentes e faça silêncio para orar. Para calar a boca, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Falou, está falado, né? Então, é isso que nós precisamos, sabe? Calar a boca das ansiedades, desse pensamento turbilhonado. E aí um relaxamento que você faz, uma meditação, que você transforma num hábito diário. Que funciona como um banho de luz, um momento como você sente, assim, aquela irradiação de energia, né? Isso aí é muito mais útil para a gente do que a gente correr o tempo todo. Alexandre, mas como é que vai? Eu preciso pagar as contas, preciso pagar o rapaz da Casa Bahia. Como é que faz para conciliar? Você não falou que tinha que pagar porque o devedor, o cobrador, não sei o quê? Eu falei, então, mas se nós fizermos uma coisa... Não, graças a Deus eu não estou devendo nada. Estou devendo, mas estou pagando certinho. Fala, Sandra. Tem uma pergunta aqui. O abraçar coisas demais também não seria uma fuga, Sim. assim como os excessos, como bebida, droga, sexo? Sim, exatamente. Esse é o ponto. Essas são as fugas do ser. Ao invés de eu me entrar mais em contato comigo, eu fico sempre correndo, me distraindo de mim mesmo com as pessoas e com as coisas. Com objetos, com pessoas, com situações que servem para me fazer esquecer de mim mesmo. Né? Então eu perco o contato comigo, com a minha essência, com o si, com o self. Né? E o que a Joana diz é que o mais importante da nossa vida, a nossa atual existência, é detectarmos o self. Isso é o grande objetivo existencial. Detectarmos o self, desenvolvermos esse self, ajustarmos com o ego. Fazemos essa harmonização do self com o ego. Tá? Não é tarefa simples, né? É coisa para a vida inteira. Mas é possível, é viável, nós precisamos fazer. Tá? Ok? Peraí, Cine, corre lá, Cine. Segura, Inês, segura que já vem aí. Vamos lá. Eu acho que quando a gente usa de sinceridade com a gente mesmo, Certo. fica muito mais fácil reconhecer esses limites para a gente não querer, sabe, abraçar tudo. Isso, sim, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo e perceber os limites que a gente tem. Porque quando a gente não percebe os limites, a gente pega mais coisa do que deveria. Geralmente por carência, por necessidade de autoafirmação. Então, eu sinto uma necessidade muito grande de que me vejam como uma pessoa boa, que me vejam como uma pessoa útil. E aí eu percebi que isso é um filão bem interessante. Percebi que fazer caridade, percebi que ajudar, percebi que é uma coisa interessante, que as pessoas me veem de uma forma boa, que eu me sinto uma pessoa melhor, e efetivamente é. E aqui eu não estou falando mal dessas questões,
Mas eu estou falando que a gente precisa equilibrar um pouquinho isso. Porque tudo que for exagerado vai estar representando uma fuga. Né? Até nas coisas boas. Se eu exagerar demais nessas minhas buscas e faltar vivência interior, faltar contato comigo mesmo, é apenas uma couraça benigna, mas não deixa de ser uma couraça que eu estou me escondendo por detrás dela. Tá certo? Tem sentido isso para vocês? Né? Por isso que até mesmo das coisas boas, nós precisamos ser sempre conscientes do que estamos fazendo. Às vezes tem coisas que eu quero, mas não devo, tem coisas que eu devo, mas não posso, não é o momento. Eu tenho que lidar, né, com essas palavras, com esses verbos, poder, querer, dever, né, com muita sabedoria, que é uma sabedoria que a gente vai adquirindo com o tempo. Né? Mas os excessos são sempre um indício interessante. Se a gente perceber onde a gente está exagerando, ali geralmente a gente está depositando muito da nossa realização, sinal que outras áreas estão descobertas, outras áreas estão necessitadas. Tá? Outra pergunta. Em uma palavra, depressão é uma fuga? Um recurso do ego para não se relacionar consigo mesmo? Sim. Sim. A gente pode dizer que depressão é fuga. É fuga. Tá? E aqui não é nenhum demérito às pessoas que estejam passando por depressão. É apenas uma constatação, é apenas um elemento para a gente refletir, mais um elemento para a gente refletir, né? Que vai nos ajudar, inclusive, a vencer da depressão. Por quê? Porque enquanto eu estou preso, muito identificado ao passado, lembra que a gente falou da necessidade da desidentificação, eu estou muito grudado, eu estou valorizando demais o que eu sofri no passado. Eu sofri, mas não preciso valorizar tanto. Eu não preciso ficar tão grudado às ocorrências do passado. Aí que tem que entrar a renúncia dinâmica, o perdão, né? A resignação ativa e não a resignação passiva. Né? Aí que eu tenho que entender que eu me deprimir, eu recolher o meu desejo, porque a depressão não deixa de ser isso, ser um retraimento do desejo. Eu paro de querer. Aí eu não tenho mais energia nem para o corpo, nem para conversar, nem para trabalhar. Estou na cama lá, com a luz apagada, né? Ouvindo o Chitãozinho chorando. Tô brincando. Né? Mas aí eu fico lá, fugindo, me ausentando da vida. O que eu estou fazendo? Eu estou me ausentando da vida. Estou me ausentando da vida. Né? Quem manda energia para o corpo é o espírito. Quem gera a energia que nós precisamos é o espírito, é o ser pensante. É o self. Ele que manda a energia é o fulcro central irradiante. E essa energia passa pelo perispírito e chega ao corpo físico. De modo que se o corpo está perdendo a vitalidade, você pode pesquisar, conversar sobre a vida da pessoa. O que você vai encontrar? Eu participava da igreja, eu deixei de participar. Você vai ver, porque eu briguei com fulano de tal. Porque, entendeu? É tudo coisa assim. É um problema que houve aqui, é um problema que houve ali. Geralmente é relacionamento. Aí a pessoa vai ficando desmotivada. Ela vai abrindo mão dos motivos que ela tinha. Ela vai recolhendo o desejo. Fala, se viver é isso, eu não quero mais viver. E vai recolhendo o desejo. Vai se deprimindo. No corpo, na emoção, no pensamento, vai se deprimindo. Tá? Por isso que um dos fatores mais importantes para se sair da depressão é começar a assumir compromissos. Porque o deprimido, a pessoa que foi se deprimindo, ela foi abrindo mão de compromissos. Ela foi abrindo mão de grupos, de estudos, de trabalhos, disso. Foi abrindo mão.
Aí o que acontece? Ela vai ficando sem motivos. Sem motivos para sair de casa, sem motivos para se arrumar, sem motivos para estudar, porque largou a faculdade, sem motivos para trabalhar, porque pediu as contas. Vocês entendem? Aí ela se encontra desmotivada, porque ela abandonou os motivos que tinha. Os compromissos são como raízes que a gente vai fincando. Ter compromissos com organizações, com casa espírita, com trabalho, com família, ter compromissos, assumir compromissos, é como se você lançasse raízes. Que vem as tempestades e você balança na tempestade, mas você vai no compromisso. E chega no compromisso, o que acontece? Você é salvo pelo compromisso. Você sorri, você conversa. E se no trabalho fica ruim, uma das raízes lá fica ruim, as outras seguram. O centro segura, a família segura. Né? Então são como que raízes. Inclusive os Estados Unidos fizeram uma pesquisa uns anos atrás para ver qual era o nível de envolvimento das pessoas com os grupos sociais. Para ver qual era a força que as pessoas tinham para resistir às dificuldades. Por quê? Porque eles perceberam que, inclusive, estabeleceram uma pontuação para ver qual é a força que você tem na sua vida. Né? Você conversa com seus vizinhos próximos, você troca alimentos, às vezes, ou favores com seus vizinhos, você tem interação com os vizinhos, você participa de instituições de ajuda, de grupos voluntários, né? Então, conforme o nível de participação que a pessoa tem uma pontuação que demonstra qual é o nível da força, do apoio social que ela terá no meio das dificuldades. É interessante, né? É extremamente válido isso, se a gente for parar. Né? De repente, se acontece uma coisa comigo, com a minha família, qual é a rede de apoio social com a qual eu conto? Tem pessoas que vão me visitar, tem pessoas que vão perguntar, ou eu vou lá morrer sozinho lá, sem que ninguém saiba. Né? Em Portugal, né, tem uma amiga nossa que ela fala que às vezes encontram, é frequente, cada vez mais frequente encontrarem idosos, ou uma pessoa que morreu no apartamento fechado, que às vezes ficou tempo lá, já tinha morrido fazia tempo, foram descobrir muito tempo depois. Você vê que a falta de uma rede de apoio, né? Não só em Portugal, mas... Né? Fala, Hassan. O que seria essa renúncia dinâmica que você falou? Renúncia dinâmica, renúncia todos nós temos que exercitar, né? Em vários momentos. Abrirmos mão de algo em benefício de uma coisa positiva, de uma situação saudável. Às vezes a gente tem que abrir mão de um ponto de vista, numa conversa, para favorecer a paz, às vezes, naquela conversa. É uma renúncia dinâmica. Não quer dizer que você deixou de pensar do jeito que você pensa, mas quer dizer que você silenciou, renunciando a uma resposta a benefício de um momento de paz ali. Né? É um exemplo simples, mas é... Uma renúncia dinâmica é eu renunciar a um hábito pernicioso. Por exemplo, eu renuncio a um hábito pernicioso, é uma renúncia. Estou exercitando a renúncia. Eu sentia prazer naquele hábito. Ele era pernicioso, mas eu gostava. Né? O problema do vício é que é gostoso, né? Se o vício não fosse gostoso, ele não se transformava num vício. Não é, pessoal? Ele traz gratificações, e por isso a gente precisa de muita renúncia de certos prazeres para a gente alcançar outros prazeres mais saudáveis. Tá? Pessoal, a gente acabou aqui essa etapa. Vamos dar uma paradinha então? Né? Para comer alguma coisinha? Tá? Então tá jóia. Daqui a pouquinho a gente volta, né?